Santo, através da misericórdia de Deus, o Senhor vai falar conosco o que nós precisamos ouvir. O Senhor vai falar aos nossos corações hoje tudo aquilo que nós necessitamos ouvir para que o nome do Senhor, através de nossas vidas, venha a ser glorificado, venha a ser exaltado. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que o sobrenatural de Deus vai acontecer a partir desse momento. A partir do momento que você sintonizou na rádio, a partir do momento que você acordou no dia de hoje, já foi um grande milagre na sua vida. Já foi o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, peçamos ao Senhor que Ele venha trabalhar em nossos corações de uma maneira sobrenatural. Que Ele venha falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós necessitamos ouvir, para que o nome do Senhor, através de nossas vidas, venha a ser exaltado, venha a ser glorificado, porque nós necessitamos de Deus. Nós necessitamos da misericórdia do Senhor. E eu tenho certeza que Deus, Ele é fiel e vai cumprir em nossas vidas tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos, né? Para que a nossa vida venha a ser edificada. Que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela é fiel. E Deus, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas todas as suas promessas. Isso, como eu sempre tenho falado aqui, né? Como eu sempre tenho falado aqui para os irmãos, através das mensagens, porque eu sei que Deus, Ele cumpre, Ele zela pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que você, nesse momento, você possa abrir o seu coração, que você venha abrir o seu coração para que Deus, Ele venha falar com você tudo aquilo que a sua alma necessita ouvir, aquilo que a sua alma precisa ouvir, para que o nome do Senhor, através de você, seja glorificado, seja exaltado em nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor que eu quero compartilhar com você hoje, meu irmão, minha irmã, ela se encontra no livro de 3 João, do versículo 1 ao versículo 12, que nos diz da seguinte forma: o presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sabendo, alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram. Nada recebendo dos gentios, portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Diótrefes escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós
palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também demos testemunhos, e sabeis que nosso testemunho é verdadeiro. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus para os nossos corações, palavra do Senhor, para a edificação da nossa vida. É um texto que é pouco falado, um texto que é pouco ministrado aos corações. Infelizmente, nós sabemos que não era para ser dessa forma. Poucos falam a respeito dessa palavra. Poucos ministram a respeito dessa passagem, que nos ensina a andar como servo de Deus, nos ensina a viver como servo de Deus, nos mostra também, muitas das vezes, aonde está o defeito, aonde nós estamos errando, muitas das vezes. E esse texto, meu irmão, minha irmã, fala sobre 3 homens, Gaio, Diótrefes e Demétrios, que pertenciam à igreja, mas que se comportavam cada um de uma maneira distinta um do outro. E infelizmente, meu irmão, minha irmã, nós sabemos que a igreja, ela é formada por um grupo espiritualmente variado. Na igreja há salvos e há perdidos. Há crentes verdadeiros e crentes falsos. Essa é uma realidade. Há os que amam a Deus e o buscam, e buscam a glória de Deus, e aqueles que amam a si mesmo. Estão interessados apenas na sua própria glória. Os soberbos, Há gente que trabalha com Deus e para Deus, e gente que trabalha contra Deus. Dentro da igreja há o trigo, há o joio, há ovelhas, há lobos. Onde há pessoas, meu irmão, há problemas. E também tem possibilidade de resolver os problemas. E nessa palavra de hoje, nós vamos analisar o perfil desses homens, aprendendo com as suas vidas, aprendendo com os seus erros, aprendendo com os seus acertos. É uma palavra que eu tenho certeza vai edificar a sua vida, edifica a nossa vida. São 3 homens, 3 pensamentos diferentes, 3 personalidades, 3 pessoas com pensamentos diferentes um do outro. E a primeira pessoa que nós vamos iniciar essa palavra, vamos falar sobre Gaio, que é um modelo de crente. Um homem amado, no versículo 1 e versículo 2 fala sobre ele. O apóstolo João ele chama ele de amado, 3 vezes. Ele era um homem especial, era daquele tipo de gente que ele atraía as pessoas pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu testemunho, pela sua vida. Quer dizer, o que nós aprendemos com isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos atrair as pessoas a nós. Não podemos, como é que fala? As pessoas precisam se sentir vontade de estar perto de nós, se sentirem bem em estar perto de nós, porque nós somos servos de Deus. Então nós atraímos as pessoas. Não podemos repelir, Você quer ver um exemplo? Você pega um pedaço, uma pedra de ímã, 2 peças, E ela tem um lado positivo e um lado negativo. Tem uma parte do ímã que você vira que eles não encostam no outro. Quando você vira para outra parte, eles atraem, Eles chamam um para o outro. Assim devemos ser. Nós devemos atrair as pessoas para nós. Um homem de vida espiritual saudável, Gaio, ele não tinha riqueza, ele não tinha muito menos nem saúde, na mesma proporção que tinha uma vida espiritual abundante.
É possível até ser pobre e ser rico espiritualmente. É possível, meu irmão, você estar doente e ser rico espiritualmente. Louvado seja Deus. Nós devemos orar pela prosperidade financeira e pela saúde dos crentes também. Saúde física, meu irmão, minha irmã, é resultado de quê? De boa alimentação, exercício, limpeza, descanso, um descanso apropriado, uma vida disciplinada. Saúde espiritual é o resultado de fatores similares a isso. Nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, exercitar a piedade, o amor em nossa vida, como diz lá Timóteo 4,6, nos guardar limpos, né? Como diz 2 Coríntios capítulo 7, né? Evitar a contaminação do mundo, né? Como nos ensina no livro de Tiago, né? E sobretudo, nós devemos descansar no Senhor. Um homem de bom testemunho, né? Ele era reconhecido como um homem que obedecia a palavra de Deus e andava na verdade. Será que as pessoas que nos conhecem, elas podem dar um bom testemunho a nosso respeito? Agora, o que levou a Gaio a dar um bom testemunho? A verdade de Deus. A verdade estava nele. E tinha capacitado a andar em obediência à vontade de Deus. Não é apenas suficiente ouvir e ler a palavra, nós precisamos fazê-la parte de nossa vida. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Aleluia. Porque nós conhecemos várias pessoas, você deve conhecer várias pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, têm um entendimento da palavra de Deus, têm um aprofundamento, né, teológico na palavra de Deus, mas não andam com Deus, mas não revelam Jesus Cristo na sua vida. Agora, Gaio era um homem que tinha um grande testemunho, um exemplo, ele era exemplo de servo de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo estava feliz com ele, o apóstolo João, né? Ele estava feliz com ele ali porque via um testemunho do verdadeiro servo de Deus. Um homem que exerce um ministério prático e abençoado. Gaio, ele era um ajudador da verdade. Ou seja, ele ajudava as pessoas a fazerem a obra de Deus. O que nós temos visto nos dias de hoje, irmão, quantos que em vez de ajudar na obra do Senhor, eles entram como um empecilho, eles entram como pedra de tropeço, eles não querem te ajudar, eles fazem de tudo para que você venha tropeçar, eles fazem de tudo para que você venha ser mal sucedido naquilo que você está fazendo. Essa é uma realidade. Você faz a obra com os pés, indo pregar o evangelho. Você faz as obras com as suas mãos, contribuindo para a obra de Deus. Você faz as obras de Deus com seus lábios, falando e orando ao Senhor. Gaio, ele abriu o coração, ele abriu o seu bolso, o seu lar para acolher os pregadores da palavra de Deus. Ele dava suporte financeiro para que outras pessoas fizessem a obra de Deus. Aí eu pergunto a você, o que você tem feito para Deus? O que você tem feito para Deus? Você tem sido um exemplo? O que as pessoas esperam de você? O que as pessoas esperam que venha de você? Será que você revela Jesus Cristo na sua vida? A nossa fé ela deve ser expressa por obras também, claro. E o nosso amor por ajuda e não por palavras apenas. Porque falar, meu irmão, até papagaio fala. Mas Gaio não, ele falava, ele agia. Ele botava em prática tudo aquilo que o seu coração mandava. Porque o coração de Gaio estava em Deus. Louvado seja Deus. Agora nós vamos falar sobre Diótrefes, né? Que é o contraste aí, é o contrário, né? De Gaio. Diótrefes era um crente carnal e soberbo. Como diz lá no capítulo 1 de 3 João, do versículo 9 e versículo 10. 3 João, versículo 9 e versículo 10. Diótrefes, meu irmão, minha irmã, era amante dos holofotes. Ele era soberbo, tinha nele o eu, né? A prepotência. No caráter, na conduta, Diótrefes ele era inteiramente diferente de Gaio. Ele se amava mais do que os outros. Jesus, irmão, não ocupava a primazia na vida de Diótrefes.
Não era a prioridade na vida de Diótrefes. Por isso, meu irmão, minha irmã, ele não acolhia o apóstolo João. Ele não recebia, ele não tratava bem. Porque ele era soberbo, ele achava que ele era melhor. E tudo que ele fazia, ele achava que tinha que ser daquele jeito. Que o soberbo é aquele que ele não aceita a repreensão, ele não aceita a correção. Ele está certo em todas as coisas, ele acha que está certo. E a rejeição, possivelmente, irmão, não era doutrinária, mas era uma rejeição pessoal, porque ele não aceitava, ele queria ser melhor que os outros. Os motivos que governavam a conduta de Diótrefes não eram nem teológicos, nem sociais, muito menos eclesiásticos, mas eram morais. Ele estava ávido de posição e poder. Ele queria ser o centro das atenções. Ele olhava para João como um rival. Ele via o João como um rival dele e não como um apóstolo de Jesus Cristo. Irmão, Satanás estava trabalhando na igreja através de Diótrefes. É por isso que eu sempre falo, muitos estão na igreja, mas não são igreja. Muitos estão sentados nos bancos da igreja, muitas vezes até nos altares, mas não faz parte da igreja. Não é trigo. Infelizmente, porque ele estava operando sobre a base de quê? Do orgulho, da autoglorificação, né? As duas principais armas do diabo é o orgulho e a soberba. São pecados intoleráveis para Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele abate o soberbo, ele resiste ao soberbo, né? Na igreja de Cristo, todos nós estamos nivelados no mesmo patamar. Nós somos servos. Não há espaço, irmão, para donos, para chefes, para buscar aplausos de homens. Diótrefes era um líder ditador. Ele impunha sua liderança pela força, pela intimidação, né? A sua vontade era lei. Então o que ele falava tinha que ser aquilo ali. Ninguém podia ocupar o seu espaço, irmão. Cada pessoa que chegava na igreja era uma ameaça à sua liderança. E por isso ele não dava acolhida a João. Ele resistia, ele perseguia, né, psicologicamente o apóstolo João. E hoje não é diferente. Há lugares aí que tem pessoas que elas fazem questão. Não, eu sou pastor. Eu sou pastor da igreja. Eu faço, eu sou. Não. Enquanto esse eu estiver existindo, Jesus Cristo, ele não está agindo na sua vida. Essa é uma realidade. Ele era uma pessoa que gostava de se projetar, né? Falando mal dos outros. Ele era maledicente. Aleluia. As palavras mais e as obras mais emanam do que? Vem do maligno, vem do diabo. E Diótrefes, ele mentiu sobre o apóstolo João. Ele trazia falsas e vazias acusações contra João. O seu prazer era tentar contra a honra daqueles que eram ameaça ao seu orgulho e a sua pretensa, né, posição. Ele cometia o pecado mais abominável para Deus, que era espalhar intriga entre os irmãos. Olha lá o que diz Provérbios, capítulo 6, versículo do 16 ao 19. Ele era maledicente, ele plantava a semente da discórdia. Aleluia. Já viu aquelas pessoas que tá com você, fala mal do fulano. Tá com fulano, fala mal de você. Era aquele tipo de pessoas. As suas conversas eram absurdas, não eram apenas ímpias, né? Mas eram disparatadas. Ele lançava acusações maldosas e sem base. Diótrefes falava mal de João pelas costas. Era aquele homem falso. E quando João não estava presente para defender-se, olha lá no versículo 10, lá do capítulo 1 de 3 João, a parte A do versículo. Nós precisamos ter cuidado para não dar guarida a tudo que nós ouvimos e lemos sobre boatos espalhados contra o servo de Deus. Eles podem estar sendo espalhados por membros
de igrejas como Diótrefes, né? Como esse crente lá endemoniado, né? Emissário do diabo, que está dentro da igreja, mas não é a igreja do Senhor. Diótrefes era uma pessoa que ele influenciava as pessoas negativamente. Ele não acolhia João, nem as pessoas que eram ligadas a João. E além disso, ele impedia que os outros membros da igreja acolhessem os enviados pelo apóstolo. Sua influência era para o mal, ele influenciava para o mal. A soberba era tão grande na vida dele, de Diótrefes, que ele achava que ele estava fazendo certo, que ele era o dono da razão, que ele sabia tudo, que o que ele estava fazendo era o correto. Ele exercia sua autoridade de uma forma doentia, usando a arma o quê? Da intimidação. Diótrefes era um líder controlador, manipulador. Ele queria controlar a vida das pessoas e impor a elas sua vontade autoritária. E a mesma Bíblia que nos exorta a não ter comunhão com descrente, como diz 2 Coríntios 6,14, com os hereges, nos ensina a acolher uns aos outros. E Diótrefes, ele exercia a sua autoridade para punir aqueles que discordavam dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tinha uma autoridade nem base bíblica para expulsar as pessoas da igreja. A disciplina que ele praticava era abusiva. As pessoas eram disciplinadas não porque havia desobedecido a palavra de Deus, mas por capricho dele, porque ele se achava dono da igreja, ele se achava dono da razão. E em nosso meio nós nos deparamos com várias e várias pessoas que pensam da mesma forma. Pessoas autoritárias, pessoas intrigantes, maledicentes. A disciplina bíblica não é uma arma nas mãos do líder para proteger a si mesmo. A disciplina é uma ferramenta, irmão, para promover a pureza e glorificar a Deus. A igreja não é uma delegacia, ela não trata as pessoas com chibatada. A disciplina deve ser exercida com amor, com a direção do Espírito Santo. Diótrefes, ele difamou João. Ele tratou com pouco caso os missionários, excomungou os crentes, irmãos, leais, porque o seu amor era a si próprio. E ele queria ter a primacia, a preeminência, né? Ele queria ser o primeiro ali. Ele não aceitava que ninguém na frente dele, não. Ele tinha que ser o primeiro e a palavra dele que valia. Louvado seja Deus. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Nós temos que reconhecer a nossa pequenez diante de Deus. Temos que reconhecer para Deus que nós estamos aprendendo, nós somos pequeninos, nós estamos caminhando, engatinhando na presença de Deus. Não só falando como evangélico, não. Isso vai no caráter do ser humano. A humildade, a simpatia, né? Isso tem que vir no caráter do ser humano. Outra pessoa que é um exemplo a ser seguido também é Demétrio. Demétrio, que era um homem digno de ser imitado, como diz lá no versículo 11 do primeiro capítulo de 3 João. Quando um líder ele anda com Deus e vive de forma irrepreensível, ele é digno de ser imitado, como diz Filipenses 3,17. Ele tornou-se um modelo, padrão, referencial. As pessoas estão olhando para nós, eles estão nos copiando. Aí eu pergunto, que tipo de crente você está sendo? Que tipo de pessoa você tem sido? Será que esse tipo de pessoa tem influenciado as pessoas a glorificar o nome de Deus? Será que o seu testemunho, a sua maneira de andar, o seu testemunho tem influenciado as pessoas a estarem andando felizes em olhar para você e te ver como um modelo de pessoa? Estamos influenciando para o bem ou para o mal? Isso aí nós temos que, cada um de nós temos que olhar para dentro de nós mesmos para ver se realmente
né, o nosso caminhar, a nossa vida tem glorificado a Deus. Um homem que tem um bom testemunho dentro e fora da igreja, dentro e fora da sua casa. Todos os membros da igreja conheciam Demétrio, amavam Demétrio e agradeciam a Deus pela sua consistente vida e ministério. A sua vida era um exemplo para os membros da igreja. Os de fora da igreja também lhe davam um bom testemunho. Sua vida era coerente com o seu testemunho de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem que tem um bom testemunho da própria verdade. Como Gaio, ele andou na verdade e obedeceu à verdade. A genuidade cristã de Demétrio não precisava de prova dos homens. Provava-se por si mesmo. A verdade que ele professa, irmão, estava encarnada nele. Isso não significa que ele era perfeito, mas significava que ele procurava viver de forma a glorificar a Deus em tudo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, com um irmão, e esse irmão me falou uma palavra que me fez eu ficar meditando naquela palavra. Que ele me disse o seguinte, ele falou: a minha vida é pautada na palavra de Deus. Ele quis dizer o seguinte, que ele andava do jeito que mandava a palavra de Deus. Ele anda do jeito que a palavra de Deus manda. Ele faz do jeito que a palavra de Deus ensina. Mas é o que acontece muitas das vezes. Nós queremos andar da maneira que a palavra de Deus nos ensina. Mas às vezes as nossas atitudes nos fazem revelar o contrário. As nossas atitudes, nossas palavras revelam o contrário daquilo que nós achamos que estamos fazendo. Agora, para Demétrio e Gaio, era o contrário. Eles faziam da maneira que agradava a Deus, que as pessoas olhavam, viam um bom testemunho. Às vezes a pessoa está falando: não, eu vivo conforme a palavra de Deus, a minha vida é pautada na palavra de Deus, mas fala palavrão, fala mentira, é maledicente, dá mau testemunho. Essa é uma realidade. Eu não estou aqui jogando ponta, piada para ninguém, não. Estou aqui pregando a palavra do Senhor, que é uma realidade. Para mim andar conforme diz a palavra de Deus, eu tenho que negar minha natureza adâmica. Eu tenho que verdadeiramente revelar Jesus Cristo na minha vida. Olha só. Aí, para nós revelarmos Jesus Cristo na nossa vida, nós temos que negar a nossa natureza pecadora. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser um espelho de Jesus Cristo. Aleluia. E Gaio, um homem que recebeu um bom testemunho também do apóstolo João, lá no versículo 12. João encontra na igreja Gaio e Demétrio, que estão prontos a acolher ele, a despeito da oposição de Diótrefes, que era um homem que estava disposto a correr risco para defender a verdade. Ele tinha coragem de assumir posições definidas na igreja. E você, meu? Olha só, nossa vida tem que ser diferente. Vamos fazer uma reflexão sobre a nossa conduta enquanto servos de Deus e membros do corpo de Cristo. A igreja, que possamos identificar na igreja quem são os verdadeiros servos de Deus, para que possamos avançar de forma saudável rumo que as grandes bênçãos que o Senhor nos tem prometido. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa oração ao Senhor tem que ser um pedido constante para que Ele levante e traga pessoas para perto de nós, pessoas na nossa igreja, como Gaios, Demétrios, homens e mulheres tementes de bom testemunho, para que sejamos uma igreja fortalecida no poder de Deus e com base na vida íntegra e no testemunho de todos os membros. E que o Senhor venha nos livrar desses Diótrefes, em nome de Jesus.
O Senhor seja com a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus venha nos abençoar. Vamos, como eu estava conversando com esse irmão ontem, que eu falei ainda há pouco. Esse irmão falou que ele vivia conforme a vida dele era pautada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Amém? Amém. Que venhamos viver realmente da maneira que a palavra de Deus manda que vivamos. Da maneira que a palavra de Deus fala que venhamos viver. Aí, conversando com esse irmão, ele, amém. Eu falei, amém, meu irmão. Amém. Né? Temos que andar conforme a nossa vida tem que estar pautada na palavra de Deus. Temos que viver conforme manda a palavra de Deus. Mas aí, muitas das vezes, o testemunho, alguma palavra que nós falamos, joga por terra tudo aquilo que nós tentamos, toda aquela aparência que nós tentamos demonstrar para alguém, é jogada por terra. Por quê? As vãs conversações, as palavras que não edificam, as palavras torpes, porque eu preciso revelar Jesus Cristo na minha vida. Eu não sou servo de Deus, eu não sou cidadão do céu, então tem que ser diferente. Eu preciso ser diferente. Ou você é Gaio e Demétrio, ou você é Diótrefes. Com quem você se parece? Se você tem dúvida a respeito dessa palavra, abra sua Bíblia no livro de 3 João, antes de Apocalipse. 3 João é um capítulo só que tem 3 João. Para quem não sabe, né? Porque é um livro é pouco, né, ministrado. Do versículo 1 ao versículo 12. Você lê essa palavra que você vai ver as referências ali de João sobre a vida de Gaio, de Diótrefes e de Demétrio. Com quem nós nos parecemos mais? Com Gaio e Demétrio, que davam um bom testemunho, que eram pessoas íntegras, que revelavam Jesus Cristo na sua vida, ou nós nos parecemos com Diótrefes, que era presunçoso, soberbo, altivo, perseguidor, maledicente, que era totalmente ao contrário. E detalhe, meu irmão, Diótrefes estava dentro da igreja do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo dentro das igrejas, nós vamos encontrar pessoas assim, que pensam diferente, pessoas que perseguem, pessoas que falam mal, pessoas mentirosas, pessoas que criticam, pessoas que fazem de tudo para que a obra de Deus não cresça, pessoas que fazem de tudo para que a sua luz não venha resplandecer, pessoas que trabalham para que a sua vida seja uma derrota. É o perseguidor dentro da igreja. Você está entendendo que Deus está falando com você nessa manhã? Precisamos ser um espelho de Jesus Cristo nos dias de hoje. Até a volta do Senhor, precisamos revelar Jesus Cristo na nossa vida. Afinal de contas, meu amado irmão, minha irmã, nós fomos salvos por Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida no Calvário para que pudéssemos ser diferente. A Bíblia é bem clara quando diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso quer dizer o quê? Precisamos ser transformados, porque agora a nossa mentalidade é outra. Agora nós pensamos de outra maneira. Nós aprendemos a andar com Cristo. Nós conhecemos Jesus Cristo. Eu já não faço o que eu fazia antes quando eu vivia lá no mundo. Eu já não falo o que eu falava antes no meio dos ímpios. Palavras torpes, palavras desagradáveis. Eu agora preciso ser diferente. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não é difícil de entender não, meu irmão. É fácil de entender. Louvado seja Deus. É muito fácil de nós entendermos isso. É somente nós aceitarmos. É somente reconhecer que necessitamos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 9 do capítulo 1 de 3 João, versículo 9 e versículo 10, que nos diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida.
Versículo 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo e expulsa da igreja. Quer dizer, o camarada está dentro da igreja, o camarada está dentro da casa de Deus, e ele trabalha como pedra de tropeço ali dentro. Mas não adianta que esse tipo de pessoa ele não prospera, ele não vai para frente. A sua obra não é permanente. Deus arranca no tempo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se você às vezes procura a igreja perfeita para que você venha membrar, para que você venha participar, você não vai encontrar nunca. Porque sempre vai encontrar esses tipos de pessoas dentro da igreja. E se você tiver com os olhos carnais, o que vai sobressair a sua vista são essas pessoas, são os erros. E você não vai ficar em lugar nenhum. Agora vamos ser como Demétrio, como Gaio, pessoas que revelaram Jesus Cristo em sua vida, pessoas que agradavam, pessoas que atraíam as outras pessoas para ela, as pessoas tinham prazer de estar próximas a elas. Aleluia! Que tipo de crente que você é? Que tipo de servo de Deus que você é? Você trabalha para o crescimento da obra de Deus? Ou você trabalha para que a obra não cresça? Que tipo de crente que você é? Olha para a sua vida e veja se você tem feito diferença no meio do povo de Deus. Veja se você tem feito diferença no meio daqueles que servem a Deus. Veja se sua vida tem sido um exemplo a ser seguido. Aleluia! As pessoas olhavam para Jesus e seguiam ele. Tinham o prazer de estar perto de Cristo, porque ele era o Jesus Cristo, Filho de Deus. Ah, pastor, mas ele era Jesus. A Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Cristo. A Bíblia diz que nós faríamos as obras que Jesus fez e faríamos maiores ainda. Louvado seja Deus. A minha vida, o meu caminhar, a minha maneira de falar, o meu modo de pensar, isso vai revelar que tipo de crente eu sou. Nós precisamos todos os dias negar a nossa natureza. Todos os dias nós precisamos... Tem muitos que falam por aí, é fácil, todo dia eu tenho que matar um leão. Meu irmão, matar leão é a coisa mais fácil que tem. Matar leão é a coisa mais fácil. O rei Davi saiu e matou vários leões. Agora eu quero ver quando vier os gigantes da sua vida. Davi matou os leões, mas vieram vários gigantes, onde a luta foi tremenda. E ele foi vitorioso, porque ele confiou no Senhor. Ele foi humilde. E quando nós reconhecemos a nossa natureza adâmica, a nossa pequenez diante de Deus, pode se levantar o gigante que for, que nós vamos passar por cima. Pode se levantar o gigante da enfermidade, o gigante do desemprego, o gigante da frieza espiritual, que nós vamos ultrapassar as barreiras e vamos nos colocar de pé, porque nós estamos firmados em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Muitas das vezes nós reclamamos da situação que às vezes nós pessoalmente estamos passando. Mas começamos a olhar lá para trás, começamos a olhar por situações, por pessoas, famílias que estão passando por situações tremendamente pior do que aquela que estão passando. E vemos que o nosso problema é fichinha, diante do problema daquela família, daquela pessoa. Hoje, qualquer dorzinha de dente é motivo para a gente ficar irado, a gente ficar triste, amargurado, revoltado. E o sacrifício da cruz? Chicotadas, mãos e pés furados, atravessados por pregos. Uma lança ultrapassou a lateral de Jesus. Bateram nele, deram vinagre para ele beber.
e ele não reclamou um segundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos nessa palavra de hoje o como nós precisamos ser diferente, porque diante de nós vão aparecer falsos ensinadores, pessoas ensinando ao contrário do que ensina a palavra de Deus. Lá no livro de 2 João, capítulo, deixa eu ver aqui, 2 João é só um capítulo também, no versículo 7, fala sobre os falsos ensinadores, que diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não os recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Nós temos que ter cuidado, irmão, e aproveitar o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Temos que ser como Demétrio e Gaio. Os diótrefes da vida estão sempre aí, muitas das vezes bate na porta da sua casa aí, ó. Chega na porta da sua casa e bate. Ou toca a campainha aí para te oferecer algo que está completamente ao contrário do que diz a palavra de Deus. Que está completamente ao contrário do que a palavra de Deus ensina. Temos que ter esse cuidado. Se nós não estudarmos a palavra de Deus, nós vamos ser enganados, porque esses diótrefes estão chegando nas portas, estão chegando nas casas, através da mídia também, estão lançando os seus ensinamentos errôneos, estão lançando os seus ensinamentos de soberba, de altivez, e muitos têm se alimentado dessas palavras. E a sua alma tem chorado por causa disso. Seus problemas não se resolvem, a sua vida não melhora, a depressão, a angústia, a tristeza continua tomando conta do seu coração, aquele desejo de chorar, aquele desejo de acabar com a vida, achando que não vale mais a pena, achando que não tem mais jeito. Por quê? Porque está se alimentando da palavra errada, e está se alimentando do alimento errado, que está fazendo mal. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela vai nos ajudar a cada dia. A palavra de Deus, a verdadeira palavra do Senhor, alimenta a nossa alma, nos dá força para continuar, nos dá força para caminhar, nos momentos que as coisas estão indo de mal a pior. O Senhor vai nos dando graça. Eu quero te dizer, meu amado irmão, minha irmã, tem pessoas que, já ouvi vários testemunhos, de pessoas dizendo que, agora depois que eu passei a ser crente, as coisas pioraram. Porque me falaram que ser crente, se eu aceitasse Jesus, a minha vida ia melhorar. Se eu aceitasse Jesus, a minha vida ia ter uma transformação. Verdadeiramente, irmão. A nossa vida é transformada quando nós nos entregamos para Jesus. Quando nós nos entregamos para Jesus. Mas eu quero te dizer que nós somos de carne, nós estamos sujeitos à perseguição, nós estamos sujeitos a tribulações, nós vamos passar luta também. Mas a diferença, meu irmão, minha irmã, é que o Espírito Santo, ele nos ajuda. O Espírito Santo nos dá o discernimento, ele nos dá sabedoria para administrar essa situação. O Espírito Santo, ele alimenta a nossa alma com a sua palavra, para quando vier o dia mau, nós temos mantimento no nosso celeiro, nós temos o remédio, o unguento certo para poder curar a ferida. É assim que Deus trabalha em nossas vidas. E que nós precisamos, verdadeiramente, é abrir o nosso coração para Jesus.
Às vezes a pessoa, você pode até estar pensando, não, pastor, mas eu já abri meu coração para Deus. Eu já abri meu coração para Jesus. Mas continua ainda no alcoolismo, continua na prostituição, no adultério, continua na idolatria. Não, quando nós abrimos o coração para Cristo, as coisas velhas se passam, as coisas velhas ficam para trás, nós passamos a ser uma nova criatura, nós passamos a entender, passamos a ouvir a voz de Deus e sentir um refrigério na nossa alma e vemos que verdadeiramente Jesus Cristo está trabalhando, Jesus Cristo está no controle da minha vida. Nós somos diferentes, nós não andamos como andava antes. Nós não praticamos o que praticávamos lá atrás, nós somos diferentes. Nós somos transformados, renovados, restaurados pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos guardar essa palavra em nosso coração. Que verdadeiramente venhamos ser servos de Deus. Que venhamos ser funcionários do céu, cidadãos do céu, que venhamos ser transformados pelo poder da palavra de Deus. Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a sua palavra em seu coração, em nome de Jesus.